Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, e eu tô aqui com uma convidada muito linda, muito fofa, que eu conheci no Experiência do Lar, e quando ela estava ministrando falou muito ao meu coração, que é a Sara Ribeiro. Eu quero contar um pouquinho para vocês quem que a Sara é, mas antes, bem-vinda, Sara! Que Obrigada. bom que a gente conseguiu, a nossa agenda teve o mesmo time ali, né, Exatamente. querida? Que bom ter você aqui conosco. Deixa eu contar para todo mundo ali quem é a Sara. A Sara, ela é casada com Jenison. Genison, há quase 20 anos, Vamos fazer Sara. 20 anos em setembro. Ai, que Olha. bênção. E você tem duas bênçãos, o Dois rapazes. Lorenzo, que tem 13, e o Isso. Mateus 6. Isso. Ai, gente, que bênção. E você é profissional da comunicação e do marketing, mas Uhum. também é pastora, psicopedagoga, terapeuta cristã e mentora de mulheres. Glória a Amém. Deus por isso. Bem-vinda, querida. Obrigada. Você conheceu Jesus aos 13 anos de idade, foi isso? Sim, Quero saber dessa bem história. legal. E a gente vai falar de um tema que eu achei interessantíssimo quando eu te pedi para orar e Amém. o Senhor falar ao seu coração, que é gestão de emoções. Amém. Me conta primeiro, Sara, um pouquinho da sua história. Como Uhum. que foi essa história de conhecer Jesus com 13 anos? Você veio de uma família Não. cristã, não veio de uma família cristã? Como que foi esse seu encontro com Jesus? Então, primeiro é um prazer estar aqui, é uma alegria, Cris, Prazer estar é com meu, você. querida. E é uma alegria realmente a gente poder compartilhar, né, isso e a história que Cristo faz em nós, né? Amém. Porque eu creio que as dificuldades que às vezes a gente passa também, elas são pontes para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam curadas. E é esse o motivo, né, de nós compartilharmos isso. Eu conheci Jesus com 13 anos. Na verdade, eu fui a primeira na minha casa, na minha família. E meus pais não conheciam, tios. E a minha mãe foi num chá da Donep. Não sei se você Já já ouvi ouviu falar. falar, já. Isso eu tinha 13, 32 anos atrás. E então ela foi num chá e eu tive uma experiência sobrenatural. Você foi com ela para esse Não, chá, não? ela foi e eu morava no fundo da casa da minha avó. A gente vem de uma infância muito simples, e na época meu pai trabalhava com área comercial, estava viajando, e eu fiquei com a minha irmã mais nova, só havíamos nós duas, e minha mãe foi para esse chá. Nesse chá, ficou tarde, a minha avó virou e falou assim: Sara, vamos para sua casa, quer que eu fique lá? Porque sua mãe não chegou ainda. Eu falei: não, não tenho medo, pode ficar tranquila aí que eu vou descansar, vou colocar minha irmã na cama, que ela já tinha dormido, a gente dormia no mesmo quarto, e aí eu vou deitar. E deitei, coloquei ali uma música para tocar, e de repente eu comecei a sentir uma presença maligna no meu quarto. De fato, uma presença de algo do mal. Eu não sabia, eu não tinha entendimento do mundo espiritual, nem nada disso. E eu comecei a sentir uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim, foi me dando medo, medo, medo. Eu tentava gritar e não conseguia. Eu queria chorar e eu queria me mexer na cama, eu não conseguia me mexer. E de repente eu senti como se fosse uma mão enorme colocando as mãos nas minhas costas. E na hora eu falei, vai puxar meu lençol, porque eu Isso tudo escondi você acordada, você não acordada. tinha Não dormido foi, é uma ainda. experiência que assim eu não sei descrever assim. Eu toda vez que eu conto de novo, me lembro, assim, eu tenho aquela sensação de novo. Aquele pânico, aquele medo, com a luz acesa, eu fui me encolhendo debaixo do lençol e eu não conseguia gritar, não conseguia me mexer, nem me mover. E na hora que eu sentia que era uma mão enorme, colocando assim nas minhas costas, e parecia que ia puxar o lençol. Naquele momento, é como se eu tivesse caído, assim, a sensação que eu tinha é que eu adormeci. Só que, assim, hoje, né, tendo esse entendimento, era como se eu tivesse realmente desmaiado. Assim, a sensação que eu tive. E de repente eu abri os olhos, que nem quando você tem um desmaio, você acorda os olhos, tá tudo meio embaçado. E eu via tudo meio embaçado, um monte de fumaça. E lá no fundo eu via minha mãe, com a roupa exatamente que ela tinha saído, ela ajoelhada e uma mulher, num cabelo curtinho, um chanelzinho pretinho, colocando a mão nela e orando por ela. E isso pra mim, né, eu tava sonhando, assim, depois dessa experiência do medo, eu achei que eu tinha dormido e eu tava sonhando. E eu vi isso. E na hora que eu vi, eu fui e falei assim: mãe, o que que você escolheu pra você demorar tanto? Isso no sonho. Isso, de repente, eu acordo com a minha mãe me sacudindo. E ela: o que que você falou? O que que você falou? O que que você falou? O que que tinha acontecido? Ela chegou em casa.
Ela viu a luz acesa do quarto. Ela foi lá, ela me viu dormindo, viu a minha irmã dormindo, tirou o sapato e foi pro quarto dela para se trocar. Enquanto ela saía do meu quarto para ir pro quarto dela, o que eu disse no sonho, eu disse audivelmente dormindo: Mãe, o que você escolheu para você demorar tanto? E quando eu disse isso, ela já veio chorando em pranto, e ela viu que eu estava dormindo, ela me acordou, e ela foi e falou assim: olha, eu estava num lugar, veio uma mulher do cabelo pretinho, um Chanel lisinho preto. E ela tava com a mesma roupa, a mesma cor do que eu falei. E ela virou e falou assim: ela foi orar por mim, porque na hora eles fizeram um apelo. E eles falaram quem queria aceitar Jesus, quem queria ir na frente, só que eu não conseguia. E na hora essa mulher orou por mim e falou assim: ainda hoje, o Espírito Santo de Deus vai te dar uma experiência e uma nova oportunidade para você dizer o que você escolhe. Chocada! Quando eu Glória a falo Deus. isso, é assim, foi algo sobrenatural. Naquela hora ela começou a chorar, que ela me contou aquilo, eu comecei a chorar. E aí, assim, a gente sentiu uma presença de Deus, uma coisa que a gente não sabia, não foi nada. Pra gente era sobrenatural. E aí ela falou assim: nós temos que orar, nós temos que orar. Eu falei: tá, mas como que ora? Eu não sei, sabe? O Pai Nosso. Então eu falei: olha, como que ora? Ela falou: ah, dizem que é falar com Deus, vamos falar com Deus. E aí a gente se ajoelhou no quarto dela e fomos fazer uma oração assim, tímida, sem saber o que falar. E aí, de repente, só vinha meu pai na minha mente. Só vinha o meu pai na minha mente. E naquela época eu falei com ela, eu falei: mãe, não sei, só tá vindo meu pai na minha mente. Eu fecho os olhos, eu vejo meu pai. Eu fecho os olhos, eu vejo meu pai. Aí minha mãe falou assim: vamos orar por ele. E oramos, fomos dormir. No outro dia de manhã havia um almoço em continuação a esse evento. Era um chá, aliás, à noite foi um jantar, no outro dia era um chá. E teria um almoço. E eu fui com ela. Nesse dia eu fui com ela. E quando eu fui, naquele dia eu já imediatamente no apelo, teve um testemunho muito lindo, eu fui tocada e eu já estava quebrantada por tudo aquilo ali. Então, imediatamente no apelo eu já aceitei Jesus. E a partir daquele dia eu nunca mais saí da igreja. Eu Glória a realmente Deus, que tive uma conversão testemunho mais genuína. A lindo. minha mãe demorou algum tempo de depois estar na igreja mesmo, meu pai também veio e tudo, mas eu fui aquela que dei o pontapé e assim, realmente eu vejo que Deus me atraiu com aquelas cordas de amor. Aos 15 anos eu já era líder de jovens, eu já era líder de louvor, eu já ministrava, eu dava aula de escola dominical, cuidava das crianças na igreja. Aos 18 eu já estava envolvido na liderança, sempre gostei muito de estudar a Bíblia e tudo. E assim, aí quando eu me casei, com 23 para 24 anos, no primeiro ano de casado, eu e meu esposo já fomos ungidos pastores e já Que temos aí 19 bênção, que anos de caminhada pastoreio. mais abençoada, né? Glória a Deus, não é fácil, né, Sara? Quem Exatamente. olha e vê assim de fora, não é fácil, é um processo. Ser Uhum. cristão, claro que a gente tem a nossa cruz, não é só o Oh, evangelho da prosperidade, mas exatamente. é um único É um caminho. E momento de glória a renúncia. Deus por Até isso. porque, Cris, eu falo, essa gestão dessas emoções, desses sentimentos, ela é algo que me toca muito, porque eu venho de um lar desestruturado. Nesse momento, eu acho que assim, o Senhor ele já tinha preparado, porque ele tinha algo específico para isso, não só para minha casa, sabe? Eu creio que começa em nós. Ele faz algo em nós para que aquilo depois cresça a partir de nós. E eu entendo que meus pais casaram muito jovens, eles não conheciam Jesus e passaram por muitas dificuldades ao longo da vida. Nesse momento, quando eu me converti, eles já haviam separados inúmeras vezes, então eu vivi uma infância de muitas perdas, de muito sofrimento. Eu, às vezes, como os meus pais eram muito novos, minha mãe tinha 17 anos quando ela me teve, Nossa, meu uma pai bebê. 19, uma adolescente. Né? Então ela me tinha muito como amiga, e isso é assim, por ela não ter esse conhecimento, então às vezes trazia sobre mim um peso e de uma posição de um papel que eu não estava pronta para ser, para ocupar. E isso gerou em mim algumas dificuldades emocionais à medida que eu fui crescendo. E encontrar com Cristo aos 13 anos foi salvador na minha vida. Porque eu pude ressignificar algumas coisas de sentimentos, de posturas, de entendimento, de conhecer, de ter relacionamento com Cristo. Eu não conhecia uma religião. Eu não fui apresentada para uma religião. Eu conheci Jesus. Eu conheci alguém que bateu na minha porta e entrou e falou assim: olha, eu vou colocar as coisas em ordem. Existe um projeto de uma família que vem do meu coração e eu vou te Amém. mostrar isso. Ô, Sarinha, e é importante, né, a gente frisar
que cristãos, pessoas que creem, elas têm raiva, elas Sim, têm inveja, elas têm sim. ciúmes. Nós todos somos pessoas normais. E a gente precisa Exatamente. buscar no Senhor o equilíbrio dessas emoções, aprender a Exatamente. lidar com essas emoções, porque o mais importante é o que que a gente faz com o que a gente está sentindo, Sim, né? sim, E como que você lida com essas emoções? O que que você tem acompanhado? São tantas mulheres que você deve acompanhar e sim, tantas dores, tantos verdade. desafios. Como que é Uhum. essa questão de gerir essas Na emoções? verdade, eu fui por para esse caminho de uma forma muito. Eu creio que o Espírito Santo foi guiando. Eu comecei a trabalhar na minha área profissional muito ligada a questões. Eu trabalhei com indústria farmacêutica. Inclusive, você tem um testemunho lindo sobre a questão profissional e o que o Sim, Senhor te tirou de lá para verdade. você servir de outra forma. Exatamente. Foi uma outro um momento muito importante da minha vida. Então, eu comecei a trabalhar em diversos campos. Então, o primeiro trabalho foi na indústria farmacêutica, onde que eu tive um contato com muitos psiquiatras, era medicamentos na área psiquiatra, e ali eu tinha que estudar, então eu tinha que, realmente era livros de medicina, era para estudar farmacologia, muita coisa. Então eu comecei a estudar o cérebro, estudar a mente. E fui me apaixonando por isso, neurociência. E fui interessando muito por esse assunto. Na minha área profissional. Depois eu fiquei como gerente de marketing alguns anos de alguns hospitais de Belo Horizonte. E também nesse período veio a questão de eu fazer psicopedagogia, que eu queria entender um pouco mais e sempre me apaixonei por psicologia e tudo isso. Sempre fui estudiosa disso. E com o meu histórico, né, de uma criança que cresceu com muitas feridas na alma, e quando eu encontrei Jesus, porque a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E uma faceta que eu gosto de apresentar, que eu acho muito interessante, é o seguinte: existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é triuno. E nós também, como sua imagem e semelhança, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo é o corpo físico, é o que me leva, o que me faz estar aqui falando com vocês. E as minhas emoções, ela está relacionada aos meus sentimentos, a minha mente, os meus pensamentos e o meu espírito. Antes de encontrar Jesus, eu havia um espírito em mim inabitado, e mais o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu aceito Jesus, ele então entra e ele faz parte agora da minha vida, que dirige o meu caminho. Então, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E nós temos que nos preocupar com essas três partes. E eu comecei a ver que as pessoas iam para academia, alimentação saudável, isso é fantástico, precisamos disso, precisamos cuidar do templo do nosso espírito. Eu via que, como na igreja, cresci na igreja, a importância dos evangelismos, de fazer atos para trazer outras pessoas para conhecerem Jesus e tudo isso, e é fantástico, a gente caminhava em cima disso. Só que eu comecei a perceber, e a alma, as emoções, e os sentimentos, e os pensamentos? Porque muitas vezes a gente não é ensinado a lidar com isso. A gente não existe uma gestão na escola, uma disciplina acadêmica que fale sobre gerenciar isso. E é tão interessante que o que Gálatas fala e Efésios fala de você viver na carne, as obras da carne ou o fruto do Espírito vai estar relacionado à forma com que você reage, como você disse, a forma que você reage a lidar com as suas emoções. Porque as emoções é como se elas fossem um campo nulo. Porque os sentimentos, ainda que sentimentos ruins, são necessários. O medo é importantíssimo. O medo, ele tem uma função fisiológica de que eu chegar no abismo, eu não vou pular dali por medo. E aquilo me protege. Só que o mesmo medo pode ser prejudicial se de repente, diante de uma necessidade, eu preciso sair daquele lugar, vou ter um assalto. E aquele mesmo medo é que vai me fazer correr. E isso é benéfico. Então, de repente, se eu vejo, né, não é um assalto, que às vezes hoje, né, a indicação é até que você não reaja, mas eu digo assim, se você Um está num animal, ambiente, né? Você tá um ataque, um ataque. você vai exatamente se posicionar como uma defesa daquilo ali. E a gente não é ensinado a lidar com essas emoções. Então, eu que já Na verdade, eu vinha, acho que a gente foge muito das nossas emoções. porque A não gente não conhece. sabe nomear as emoções. A gente Exatamente. tem dificuldade de entender o que nós estamos sentindo. Uhum. E é difícil a gente entender realmente o que está se passando. E a gente precisa parar para isso. Né? O Senhor nos revela, sim, mas a gente também precisa de um autoconhecimento Uhum. para gerir isso. E isso é tão importante que foi nesse momento que eu me encontrei. Eu comecei a gostar desse assunto e tudo, me interagir. Eu falei, olha, existem lacunas dentro de mim que estão influenciando a minha vida adulta hoje.
Eu comecei a perceber que, às vezes, sentimentos, feridas de rejeição, por exemplo, hoje a gente tem catalogado, né, cientificamente, tudo, que existem 5 feridas. A Lisa Bourbeau, ela fala num dos livros muito famosos dela sobre as 5 feridas, e é importante. Eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber, eu falei, olha, eu trago grandes resquícios na minha vida hoje, resquícios de dores, de feridas, de coisas que me aconteceram lá atrás e que não foi curada. E eu preciso, então, hoje ressignificar isso diante de Deus, com o Espírito Santo. Eu preciso, de fato, permitir que ele entre, tire essa dor. Porque o que é ser curado? O que é uma gestão de emoções? É quando eu deixo o Espírito Santo entrar e ele traz à luz a raiz do meu problema. E aquela raiz é exposta, ela é confessada, ela é colocada diante da cruz, e eu me levanto entendendo que a justiça é dele, que a graça é dele, e eu preciso realmente liberar perdão, eu preciso me perdoar, porque tem muitas pessoas que estão aprisionadas na própria falta de perdão de si mesmo. E essa gestão de sentimentos, ela parte do primeiro pressuposto. Eu preciso entender, então, me conhecer. Eu preciso parar um pouquinho para trás e ver por que eu ajo dessa maneira. Por que eu estou replicando esse sentimento, essa atitude? Vou te dar um exemplo. Essa semana passada, eu fui fazer um aconselhamento e uma irmã, eu fiquei impressionada. Ela virou para mim e falou assim, Sara, eu tenho muita dificuldade, eu tenho 2 dificuldades. Até hoje eu não consegui tirar a carteira de habilitação e eu tenho muito medo de nadar. Eu não consigo mergulhar, não consigo colocar água debaixo a cabeça debaixo da água. E eu falei, me conta um pouquinho mais disso. Por quê? De onde que isso vem? Vamos procurar se conhecer, vamos procurar a raiz disso. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, não tem motivo. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa, vamos pensar. Aconteceu alguma coisa na sua infância, no momento de algum momento da sua história, que você se viu envolvida em alguma situação difícil em relação a isso? Aí ela parou. Olha, você falando, me lembrei aqui agora. Quando eu era criança, certa vez eu tinha 5 anos de idade, os meus pais estávamos voltando de viagem, a gente sofreu um acidente na estrada, o carro capotou e o carro caiu dentro de um lago. E eu vi a água subindo e eu fiquei apavorada, porque eu achei que eu ia morrer afogada. Eu falei, tá aí uma grande raiz. Hoje, você tem medo de dirigir porque pode estar acionando alguns gatilhos mentais, aqueles mesmos sentimentos traumáticos daquele dia. E a questão de nadar, a mesma coisa. Você não quer ver a água subindo e perder o controle. E na hora ela começou a chorar, ela faz todo sentido, eu nunca parei para pensar. E isso é libertador. Quando eu começo a entender, quem que trouxe na mente dela? Não fui eu, é o Espírito Santo. Amém. Quando eu permito ouvir e estar ali numa situação onde que eu clamo ao Espírito Santo, Deus me mostra, porque a Bíblia fala, sonda-me e conheces o meu coração. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma área que existe ainda traumas, feridas, que eu preciso deixar a tua luz entrar para reorganizar. Certa vez eu tive outra experiência, que assim, me marcou essa experiência. Tem muitos anos ela, e eu estava ministrando sobre cura interior, e eu lembro que naquele dia eu falei assim, olha, o Espírito Santo, ele vai sair daqui, ele vai continuar a falar com o coração de algumas pessoas, ele vai trazer a sua memória, ele pode trazer diversas formas, ele é Deus, então fique atento. E aí no outro dia eu recebo um telefonema, era um rapaz, e esse rapaz, a gente estava acompanhando ele paralelo a esse curso de noivos, paralelo ao curso de cura, ele num curso de noivos, ele ia se casar com uma jovem da igreja. E aí a gente acompanhando, ele me ligou, falou, olha, eu preciso te contar uma coisa, pastor, eu não estou sabendo entender o que aconteceu. E ele me contou, eu conhecia ele era uma pessoa extremamente iracunda. Existia uma raiva, uma explosão descontrolada, sem motivo, Cris. Era algo assim. E todo mundo achava assim, nossa, por que ele é tão grosso? Por que ele é tão estúpido? Por que ele é tão... age assim, tão descontroladamente? E ele sofria com isso, porque ele não conseguia se controlar. E principalmente no relacionamento, a gente acompanhava muito isso. E ele virou e falou assim, Sara, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu era um bebê e eu estava num berço. E quando eu estava naquele berço, o meu pai entrava no quarto e ele pegava um travesseiro e começava a me sufocar. E eu acordei com aquilo, falei, que sonho louco, que coisa esquisita. Só que aquilo não saía da minha cabeça. E eu comentei com a minha mãe de manhã antes de sair para trabalhar. Falei, mãe, eu tive um sonho esquisito, um sonho assim, e ele contou o sonho para a mãe. Na hora que ele contou para a mãe dele começou a chorar copiosamente. Aí ela virou e falou assim, quem te falou? Quem te falou? Aí ninguém me falou.
Eu tive um sonho, eu tô orando, eu tô buscando de Deus algumas áreas para que o Espírito Santo esteja consertando algumas coisas na minha vida, né? Dentro de mim, procurando algumas respostas. Aí ela virou e falou assim: meu filho, isso aconteceu. Você tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos. Você era um bebê muito chorão. E seu pai, um homem da roça, aquele homem que às vezes não tinha muita paciência, Sem trabalhava sem sabedoria sabedoria. ali. E ele trabalhava de turno. Então, ele trabalhava à noite, tinha que dormir durante o dia. Então, e você chorava demais, a gente não sabia por quê. Então, teve um dia que eu entrei no quarto e você tava chorando tanto, 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 naquele momento de desespero, assim, ele colocou um travesseiro assim, ó, te sufocando, pra você, não que ele ia te fazer mal, mas ali, te sufocando ali. E na hora que ela contou isso pra ele, ele me ligou contando, o Espírito Santo trouxe na hora, assim, um entendimento. Todas as vezes que ele ouve um não, ou alguém que diz algo, que ele sente, que aciona o gatilho emocional de que tá calando a voz dele, o choro dele, a voz dele, é o sentimento que ele tem de querer gritar de novo, de querer chorar, de sobrevivência. E isso vem perpetuando na vida adulta. Esse tipo de cura, só o Espírito Santo mesmo para trazer. Não tem manual, E Cris. o mais impressionante é que eu vejo que tem uma parte que cabe a nós, Sim. né? Tem uma parte que cabe a nós a reconhecer Sim. algo que a gente precisa de uma cura, a reconhecer que a gente depende do Senhor, que a gente precisa da revelação do Espírito Santo e também uma humildade da gente pedir ajuda. Exatamente. Não só para o Senhor, mas pedir Sim, ajuda. E sim. todos nós temos feridas, né? Exatamente. Todos nós. Todos. E às vezes por umas... Eu acho que teve uma palavra que eu vim conversando com a Valentina hoje muito interessante, que todos nós temos uma distância de segurança ou algo que nos dá uma segurança que a gente não quer entrar, alcançar. Nós até criamos muros para nos Criamos defender. muros, exatamente. A gente precisa deixar que o Espírito Santo derrube esses muros. Exatamente. E porque pode causar dor, vai causar dor, mas a dor também vai trazer a cura. Sabe qual que é a questão? Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de não querer viver frustrações, dores, tristezas. A gente não quer isso em nada. Pensa com um filho pequeno. A gente quer poupar o máximo. Só que isso é necessário para um amadurecimento. Em todas as áreas. O sofrimento, aquilo que me tira da zona de conforto, aquilo que me leva a trazer confronto com respostas que às vezes eu não quero ouvir ou eu não quero tomar ciência, é importante porque ela vai me trazer um nível de entendimento e de amadurecimento. Aí sim eu tenho na mão a resposta para poder gerir. O que eu vou fazer com isso agora? Olha, eu venho de uma infância com muitas marcas, mas chegou um momento da minha vida que eu falei, ok, aconteceu isso, agora a culpa tudo, eu vou colocar a culpa nos meus pais? Não. Isso que eu ia te perguntar. De Chegou maneira algum nenhuma. momento da sua vida que você se vitimizou? Não. Você não se Eu vitimizou. nunca tive esse olhar. Eu entendi o seguinte, eles dão o que eles tiveram. Não tem como uma pessoa dar o que ele não tem. E se você for olhar, Cris, qualquer pessoa. Outro dia a gente estava vendo um filme em casa. E eu estava compartilhando, ensinando os meus filhos sobre inteligência emocional com eles vendo um filme. E aí era uma história de um rapaz que realmente tinha se enveredado por um caminho de drogas e tudo. E eu aproveitei aquele momento para falar com eles. E aí eles, nossa, mas por que ele fez isso? Por que ele deixou... Aí o meu pequenininho de 6 anos, por que deixou o mal entrar no coração dele? Eu falei, olha todo o histórico. Ele não teve uma família, ele não teve uma base. Aí, nossa, mas a mãe dele e o pai dele foram tão ruins. Eu falei, vamos olhar o histórico dos pais. Também vinham de muitas dificuldades. Também vinham um ciclo vicioso. A Bíblia fala que existem gerações. Existem questões que perpetuam até a 4ª geração, até a 10ª geração. Então, nós precisamos também entender que não tem como ele dar o que não teve. É muito difícil você criar. E a cura, ela também está interligada com o perdão e com a compaixão. Exatamente. De você entender o que o outro viveu. É isso, exatamente isso que você está falando aí. A gente precisa compreender. Muitas vezes, essa distância de segurança, isso me veio à mente agora, às vezes a gente não conhece a história dos nossos antepassados, porque eles não querem se abrir, ou não querem se abrir e contar o que aconteceu. E a gente para ali, né? Para ali naquele processo, nesse muro, e não
permite que a cura venha, ou Isso que a é tão compaixão nos importante. inunde. Eu sempre falo, sabe, eu adoro conversar sobre a história da minha família, o que que envolve da família do meu esposo, me conta como que foi, o que que tem, a gente pode ver algumas iniquidades que perpetuam, iniquidade de traição na família, iniquidade de alcoolismo, iniquidade de separação, a Bíblia fala disso, só que a Bíblia também fala que nós podemos nos posicionar através do sangue de Cristo e dizer até a Amém. minha geração, até a geração dos meus pais pode ter acontecido, mas da minha geração em Eis que diante, tudo se não fez tem, se novo. fez novo. Glória a Porque Deus. Jesus já veio, ele já pagou o preço. A cura, nós temos diversos versículos que falam sobre isso. Jesus, ele veio e já pagou o preço. Hoje tá disponível essa cura para cada um de nós. Eu preciso, então, entender e me posicionar nela. Eu gosto de contar uma história. A sequoia gigante é uma árvore da Califórnia. Eu nunca estive lá, mas quando eu for lá, eu quero conhecer essa árvore. Sei que é uma das árvores maiores do planeta. E o tronco dela é muito, muito espesso. Só que se você cortar, é uma árvore que você consegue ver exatamente os anéis gravados dentro dela. E esses anéis, um biólogo ele vai poder identificar claramente, no ano tal teve enchente. No ano tal, essa árvore teve queimada. No ano tal, essa árvore passou por uma tempestade onde quase que ela arrancou as raízes. Então, isso tudo ficou gravado nesses anéis nessa árvore. E nós somos como essa árvore. A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem caminhos neurais que quando eu passo por uma situação traumática, seja na infância, seja no nascimento, seja em diversos momentos da minha vida, eles ficam impregnados com uma frequência neural ali, né, diferente. E isso gera em mim gatilhos que porventura, anos depois, se eu passar por alguma experiência que porventura acionou esse lugar, ele vai ativar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma dor lá de trás. Quer um exemplo? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Pensa em infância, um momento muito gostoso aí que você tinha com a sua avó, ou se era uma avó que fazia quitandas, aquele café gostoso, bolinho de chuva. Quando a gente começa a pensar nessas memórias, você consegue até sentir o cheiro. Alguns momentos eu lembro Meu marido da minha fala infância, isso, que ele sente o cheiro da casa, de quando o bolo estava sendo assado. É impressionante. Isso aí é científico. Isso é porque a gente ativa esses caminhos neurais. Eu tenho muito forte questão de escola. Como a gente estava falando aqui antes, eu adoro coisa de papelaria e tudo. Eu me lembro cheirinho de massinha, cheirinho de hidrocor, de lápis de cor novo, porque me lembra aquele período gostoso da escola. E isso me traz boas memórias. Só que da mesma forma, existem caminhos neurais que nos marcam para questões que foram negativas. Só que cada ser humano é único. Olha como é que Deus é lindo, né? Você pode ter dois irmãos que passaram pela mesma situação traumática. Um vai ressignificar de uma forma e o outro de outra. Porque tem a ver como eu reajo diante disso, como eu vejo aquela situação. Eu já acompanhei pessoas que passaram por um histórico de pais abusivos, assim, altíssimos, que eu falo assim, meu Deus, era para essa pessoa, ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa realmente revoltada com muita coisa. E, no entanto, eram filhos extremamente fiéis ao pai, extremamente dedicados, honravam aquele pai e compreendiam que realmente era a limitação que ele tinha. E isso é que é importante. Eu tenho que olhar para aquilo que gera dor e entender que aquilo lá é um lugar que eu preciso ser curada, mas eu não permaneço mais lá. Amém. Eu preciso sair desse lugar e em Cristo permanecer como nova criatura. E hoje eu consigo olhar para aquela situação e não dói mais, porque eu vi cura. Não quer dizer que você esqueceu, Não. que apagou da sua Não mente. tem amnésia. Exatamente, amnésia, Espírito Santo. Não é isso, mas você Exatamente. olha para aquela situação e não sente dor. Exatamente. E você perdoou a pessoa que te Exatamente. causou algum tipo de dor naquele processo todo. Isso é muito comum em relacionamentos. Às vezes a gente, né, passa por algumas feridas, alguns problemas de relacionamento, seja homem, mulher, seja amizade, seja liderança, seja o que for. E às vezes a gente tem essa tendência de ficar paralisado. Então eu me fecho com essa proteção, então agora eu não tenho amiga mais, eu não confio em ninguém. Porque aquela me feriu.
Eu abri meu coração. E é isso que a Bíblia diz? Não é isso. Você vai viver sozinha, você não vai se relacionar mais Exatamente. com ninguém, você vai criar uma barreira na qual você vai viver dentro de uma bolha. Não tem essa opção, né, E se Sara? nós não temos esse entendimento e não permitimos Cristo entrar, a gente tem essa tendência ao quê? A viver e viver o evangelho, Cris. E essas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja. São pessoas que amam Jesus, são pessoas que Deus quer usar tremendamente. Só que o ministério, o chamado, a vida de Deus não flui na plenitude porque elas estão presas em dores, em feridas que Deus precisa curar para que elas possam estar inteiras, para que elas possam viver a intimidade com Cristo, o relacionamento com Cristo. Muitas dessas mulheres que vêm de feridas assim, não têm dificuldade de relacionar com Cristo. Tem dificuldade de relacionar com Deus como pai, de ver a paternidade de Deus. Por quê? Porque foi ferida lá com o pai. Eu aconselho jovens e tudo que tiveram, às vezes, abuso do pai, um abuso sexual do pai. E é muito difícil você chegar para uma jovem e falar, olha, você precisa perdoar. E ela vira e fala assim, você não sabe o que eu passei para você dizer isso. Não é tão simples assim. Mas é possível quando você olha e você vê que Cristo, ele morreu por ele também. Cristo, ele não queria isso para ela. Mas ele entende que a natureza adâmica em nós, o pecado, ele vem para destruir, matar, roubar, destruir. E quando eu entendo isso, eu consigo olhar e falar assim, olha, a livre da história vai ser eu ao perdoar. Então eu vou perdoar, não é porque o outro merece, não é porque o outro tá certo, não é porque eu estou dizendo pro outro, não, eu vou te perdoar porque você tá... Não, é porque quando eu perdoo, eu estou livre para viver um outro momento. Aquilo lá dói, foi triste, doeu, foi triste, mas eu não vivo mais lá. Então hoje eu posso olhar para aquela situação com o olhar de Cristo. O Senhor é que faz justiça. E aí você usa aquilo ali como testemunho. Exatamente. Porque aconteceu, faz parte da sua história, não tem como Não apagar. tem. Mas você vai usar aquilo ali como um testemunho de perdão, como um testemunho de cura, como um testemunho do que Deus fez na sua vida. Agora, isso tudo que você está falando, eu tô achando muito interessante. E o bom é que a gente precisa sempre tá olhando para dentro de nós, porque feridas vão acontecer. Você pode ter resolvido a sua da infância, mas aí na sua adolescência teve outra. Sim. Aí na sua vida adulta, outra. A gente precisa pedir para o Espírito Santo estar nos examinando sempre. Porque pode ter sido ontem e eu não estou lembrando da ferida de ontem. E aquilo está acumulando. Exatamente. Então é constante, né, Sara? Isso é tão interessante, sabe por quê? Eu falo que assim, nós somos curados. Porém, todos os dias você vai ser desafiado a permanecer nesse lugar de cura. Amém. Por quê? Porque se eu sofri um abandono, é uma característica, por exemplo, muito forte da pessoa do abandono. Eu até anotei aqui, eu gosto de falar que existem máscaras que a gente usa. Então, a do abandono é a dependência. Ela usa a máscara da dependência. Então, vai ser uma pessoa que ela sempre vai se esconder atrás de outras, vai ter dificuldade de amadurecer, vai ter dificuldade de encarar as coisas na vida, de ocupar o lugar, de posicionar, porque ela vai querer agradar a todos com medo deles abandonarem de novo. Então, se eu não tenho esse entendimento, Cris, eu vou viver sempre me sacrificando por causa do outro, me tornando dependente do outro. Porque isso, assim, é uma revelação do Espírito Santo para minha vida. E o meu pai, quando nós éramos criança, ele teve que morar em um lugar separado da gente. Meu pai ficou morando no Rio de Janeiro e nós viemos para Belo Horizonte. Então, eu me senti abandonada. E eu tenho essas características. Olha, eu te arrepio, Cris. Eu tenho. E olha, de tenho querer 5 sempre feridas agradar, pra falar que tem essa. de querer sempre agradar, de querer ser um pouco mais submissa, mais dependente, Exatamente. de não dizer não, de não... E isso, assim, impressionante, porque eu nunca, você falando na hora me veio, porque eu nunca nomeei isso. Sim. Eu nunca soube que era, eu me senti abandonada. Por quê, né? Por quê? Da onde que vinha essas características? E eu tenho certeza que o desejo do meu pai naquele momento nunca foi me abandonar. Sim. Né? Ele nunca quis me abandonar.
Inclusive, ele não nos Sim, abandonou, sim. mas o meu sentimento como uma criança foi esse. E isso, eu creio que é uma revelação do Espírito Santo. E do mesmo jeito que o Senhor está te usando hoje aqui para trazer essa revelação para mim, eu tenho certeza que ele vai trazer revelação para várias outras pessoas dessas máscaras. E a gente precisa ser curado. Exatamente. Isso que você está falando, Cris, é tão verdade, porque olha só, quando a gente fala disso, o Espírito Santo, ele vem com essa porção de trazer a luz, de trazer entendimento, que é lindo, que é uma delícia. Ele traz à nossa memória, é como se os nossos olhos foram abertos. Eu lembro de Paulo. Quando Paulo caiu do cavalo, ele ficou cego 3 dias e depois ele fala que os olhos dele foram abertos e ele viu Cristo como ele nunca tinha visto. Ele encontrou a verdade, a vida dele foi transformada. E eu vejo que esse lugar de cura é isso. Eu vou tendo esse entendimento e eu começo a entender por que eu reajo assim hoje. Por que eu ajo assim? Por que eu me comporto diante de algumas coisas? Eu tive muitas feridas de rejeição. E é impressionante. Às vezes, hoje, acontece uma situação. Esses dias eu fui advertida por uma amiga. A gente precisa ter amigas verdadeiras ao redor. Amém. E foi maravilhoso. Uma amiga, ela foi lá em casa chorando. Ela disse, eu tô com temor de te falar isso, mas eu preciso te dizer, cuidado, porque você tá doendo em você uma área que Deus já te curou. Não deixa ela voltar. E eu falei, uau! Eu abracei ela chorando, eu falei, tá mesmo? Falei, tá mesmo. Porque aconteceu uma circunstância e ela que me conhece a fundo pela minha reação, que ninguém percebeu, mas ela percebeu. Ela virou e falou assim, olha, tá levantando de novo aquele sentimento, aquela vozinha. E eu vim aqui te dizer que eu te amo, que você é importante, que o Senhor te ama, que Ele tem um propósito. Então não precisa se sentir de novo rejeitada. Ainda que tenha acontecido uma circunstância. O Senhor, Ele já reafirmou quem você é. E isso Amém. É tão lindo, porque a gente, é o que você falou, não é uma coisa inacabada, mas é algo processual. Então, a cura, ela é concreta, mas ela vai vir em diversos momentos de novo para poder validar aquele posicionamento que nós já tivemos. Glória a Deus. Então, nos momentos de dificuldade, eu preciso entender. Isso é inteligência emocional, que eu falo que devia ter na escola. É a gente chegar e falar assim: olha, eu tô tendo esse sentimento, porque a gente não é santo, a gente não é perfeito, a gente não alcançou ainda essa plenitude, só no céu. Nós lutamos para viver. E uma frase que eu gosto muito da doutora Elci, que ela fala a respeito de que não há santidade sem sanidade. E olha que verdade. Se eu não consigo gerenciar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, eu não vou conseguir ser santa. Porque existe uma lacuna dentro de mim que vai estar disforme daquilo que a minha imagem e semelhança criou. Glória a Deus. Então, é importante a gente realmente entender tudo isso, de compreender, de conhecer sobre esses traumas, sobre essas feridas, de ver por que eu ajo assim, por que eu sempre estou cedendo. Por que eu tenho ao ponto de sacrifício pelo outro? Eu estou fazendo mal para mim. E eu preciso olhar para dentro de mim e ter uma maturidade e falar assim, olha, não, hoje é não. E tá tudo bem. E trazer de novo a mente, né, a memória, igual você falou. Você estava falando das amizades verdadeiras. A minha líder, esses dias, não estava me sentindo muito bem, e ela falou comigo, olha, eu vou orar por você, mas você está de volta ao ativismo. Você não está parando, você está aceitando tudo. E naquela hora, eu assustei, mas realmente eu fui analisar e falei, realmente, eu tenho essa característica, eu preciso tomar cuidado. E como é lindo a gente ser exortado dessa forma, como é cuidado de Deus quando nós temos alguém para nos exortar dessa forma. E reconhecer, né, Sara? Não adianta, a gente precisa reconhecer as nossas características. Isso é muito comum, Cris, porque mulheres, ela tem uma dificuldade relacional. A Bíblia fala, né, que colocaria inimizade entre homem e serpente. E eu vejo que em alguns momentos a mulher, o relacionamento entre mulheres é um pouco mais difícil. Então, nós que somos mulheres cristãs, a gente tem que ser contra essa via de regra. Não, eu tenho que valorizar as amizades. Eu quero celebrar a sua vida. Eu celebro o que Deus tem feito em você. Eu quero que você voe, porque o seu brilho não anula o meu.
A gente que vai dar a mão junto e vamos trazer Jesus. E isso tem que ser o que move. Agora, você vê que homem não tem tanto isso. Homem não tem isso. Homem chega pro outro, seu barrigudo. Seu não é, porque isso não move neles. É até no linguajar, às vezes. A mulher não. A mulher, ela traz em si algumas coisas que a gente tem que dizer não. E nós precisamos ser. E isso tem a ver com o quê? Muitas vezes com a comparação. Com a questão de eu não ter a minha identidade muito bem firmada. Então, eu sinto que o brilho do outro vai me incomodar, vai me ofuscar. Então, eu preciso confiar desconfiando. E isso a gente perde, esses relacionamentos verdadeiros. A gente perde a veracidade. A gente cria muros. Uma pessoa que tem a ferida da traição, que eu falei que não tem que ser só, né, homem e mulher, é uma pessoa que principalmente ela vai gerar muros altíssimos. Ela não confia em ninguém. Ela sempre vai olhar para alguém com aquela desconfiança. Essa pessoa uma hora vai me dar uma rasteira. Não, tem que ser algum momento. Não, ela tá muito boazinha. Tem alguma coisa aí que não condiz. Porque dentro dela tem uma ferida, uma dor, que ela não consegue dar um voto de confiança para o outro. E isso paralisa os relacionamentos. Aí você vai ver uma pessoa que depois vai questionar que não tem amigos. É uma pessoa que está sozinha. É uma pessoa que não tem laços verdadeiros. E ela vira questionando. Puxa, por que eu não tenho amigos? Porque ela não se abre. Porque ela não permite o outro entrar na intimidade. Porque ela não permite dar o voto de confiança para o outro. Então, assim, como eu falando, né, falando de mim aí, da rejeição, durante muito tempo, a máscara que o rejeitado usa é a de fuga. Então, eu sempre queria me fugir. Fugir do meu chamado, fugir do ministério, fugir de algumas coisas. Por mais que eu perceba que o Espírito Santo colocou em mim algumas habilidades de comunicação, disso, daquilo, eu queria fugir. Porque eu tinha medo de, em algum momento, ser rejeitada. Então, é preferível, quando eu não crio expectativas, quando eu tô aqui, não vai machucar. Não vai machucar. E eu aprendi a lidar com isso. Glória eu comecei a ver que muitas daquelas feridas da minha infância, eu vinha carregando essas atitudes até hoje, até o casamento. E iam impactando no meu relacionamento. E isso foi muito importante para que eu me posicionasse diante do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala que nós somos novas criaturas. Amém. Nós somos hoje livres, libertos pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus. E nós não precisamos mais carregar esse peso. Então, através do nosso relacionamento com Ele. E dessa busca mesmo de se conhecer. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar, né? Aquela mulher que está ali do outro lado. Ela não está conseguindo gerir as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. Às vezes nem conseguindo nomear. Sim. E ela está precisando de cura. O que você falaria para essa mulher que está ali do outro lado? Primeiro passo, você vai orar e vai buscar do Espírito Santo identificar. Você vai colocar num papel quais as áreas que têm me incomodado. Qual é no relacionamento? É no meu relacionamento familiar. Eu tenho tido problemas de intrigas, de contendas, eu tenho tido problemas de solidão. Começa a colocar no papel o que você está vivendo. No trabalho, eu tenho tido problemas de perseguição no trabalho, eu tenho tido problemas de inimizades no trabalho. Começa a nomear isso. Diante disso, você vai começar a pensar em raízes que podem ter te aprisionado numa sensação de vitimismo ou numa sensação de superioridade. Porque aí você também vai começar a traçar um caminho para você encontrar o equilíbrio disso. Você ainda não vai estar sabendo claramente nomear aqui, como eu falei, mas você vai começar a entender. Falar, olha, eu tenho percebido que no meu trabalho, eu sou aquela que sempre reclama que todo mundo me persegue, que eu sou sempre a última e, nossa, sempre é o outro que é como é que fala? Beneficiado e tudo, sempre eu fico para trás e tal. Isso pode ser uma característica muito forte de uma das raízes que aí a gente vai pontuar: rejeição, abandono, injustiça. São 5 feridas que nós podemos nomear cientificamente, estudados. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da injustiça e a ferida da humilhação. Não, é isso mesmo. Essas 5. A ordem eu troquei, mas é exatamente essa. Por que eu gosto de falar disso? Porque você começa a pensar nesses 5.
que tem a ver com rejeição, com humilhação? Será que eu estou agindo baseado em algum trauma lá da minha infância? Como esse jovem que eu contei, que ele tinha essa raiva contida dentro dele, porque no fundo, ele nunca soube lidar com essa raiva, ele nunca foi honesto consigo mesmo. Toda vez que alguém se manifestava, dizendo para ele um não, ele queria gritar, um leão dentro dele rugia. E hoje, se você encontrar com ele, é um dos homens mais mansos que eu conheço. Cris, Glória a é Deus. As chocante. mudanças do Espírito Santo são tremendas. É chocante, né, amada? porque ele permitiu o Espírito Santo conduzir. Então, primeiro passo, busque do Espírito Santo, ore, nomeie, coloque no papel, veja quais são as dificuldades, procure entender sobre o assunto. Eu tenho até, se quiserem, eu tenho no meu Instagram algumas aulas específicas sobre Olha essas que 5 bênção, feridas fica aí. gratuitas. Qual que é seu Instagram, Sarinha? Tara, com H, ponto, MFR. Aí, ó, gente, fica aí para vocês. Teríamos muito assunto, né, Sim. Sara? Mas eu quero te agradecer imensamente. agradeço. Foi, assim, uma bênção para minha vida. E tenho certeza que para quem nos ouviu também, que o Senhor continue te abençoando, te usando poderosamente com todos os seus dons, viu, querida? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. prazer. Eu quero te agradecer por ter ficado aí do outro lado. Espero que você também tenha sido abençoada com essa palavra. Curte aí, curte o YouTube, vai lá no Instagram, vai lá, agora tem Spotify. E eu quero agradecer ao Açaí Fresh pelo patrocínio. Agora o Açaí Fresh, gente, tem no Supermercados BH, vai lá para você conferir e experimentar, que é delicioso. Ah, Valentina, eu trouxe uma lembrancinha para você. Se você já tiver, lindo. você... Não tenho. Ah, então tá bom. Senão eu já ia falar que quando a gente dá repetido, a gente abençoa a vida do outro, certeza. né, querida? Jesus te Obrigada. abençoe. Fiquem Amém, com foi um Deus, prazer. fiquem com Deus. Amém.